quente, sofre um bocado, né? Quando a temperatura aqui no nosso estado, mais precisamente em João Pessoa, cai. E as plantas também. Durante os meses de inverno, com o aumento das chuvas e também menos horas de sol, elas ficam mais vulneráveis às pragas. Mas calma, gente, é possível se prevenir e também fazer com que as plantinhas continuem se desenvolvendo saudáveis nesse período. O inverno chega e as plantas são afetadas pelas mudanças climáticas. E é importante ter alguns cuidados durante essa época do ano. Com a chegada do inverno, o primeiro ponto que tem na nossa região, com o aumento das chuvas, é o aumento de umidade, que aí vem vários problemas, primeiro com pragas e depois fungos, né? E o outro problema é para plantas que às vezes estão dentro de casa, elas sofrem com a baixa excessiva de luminosidade. Então a gente precisa levar elas para uma determinada região da casa que pegue mais luz para que elas não sofram. E tem uma dica super fácil para você que está em casa aí, prevenir fungos e pragas nas suas plantinhas, não é isso, Felipe? Isso, é uma coisa bem fácil, que todo mundo tem em casa. E é como você bem falou, é para prevenção. Depois que já tá, não adianta. É realmente para fazer com antecedência, é usar o alho. Você corta o dente, né, de alho em 3 pedaços e coloca ao redor do vaso. O alho ele atua como fungicida e inseticida em muitos casos. Pode fazer quantas vezes? Não, isso você vai fazer, o alho ele demora um pouco a se decompor aqui. E aí você, cada 15, 20 dias, quando vê que não tem mais, você pode repor. E cuidado no alho, não é para estar adubando a planta com alho, colocando muito alho, não. É só uns pedacinhos ao redor, que o próprio cheiro do alho, que ele exala, vai fazer que com os bichos não cheguem na planta. A quantidade do alho depende do tamanho da planta? O tamanho da planta. Por exemplo, essa planta aqui, que a gente tem uns 40 centímetros de diâmetro, coloquei 3 dentes só. Ó, aqui eu iria usar um pouco menos, só 4 pedacinhos, uma em cada extremidade do vaso, já é o suficiente. E os cuidados básicos, como regar e adubar, também passam por alterações. O mais afetado seria hoje, que é o grande queridinho tem em casa, seriam cactos e suculentas, e aí eles realmente sofrem muito com o excesso de umidade. E aí o que se tem que fazer, por exemplo, principalmente para aqueles que estão expostos ao tempo, ou estão na varanda que pega chuva, é suspender as regas durante esse período chuvoso. No caso de folhagens, por exemplo, que fica no ambiente interno da casa, levar elas para um local que receba mais luz para que ela não entre no que se chama de dormência, que ela vai atrofiar um pouco. Então a gente põe ela num local com bastante luminosidade, mas que não pegue o sol direto nas folhas. As regas, normalmente a gente diz aquela é quase uma receita de bolo, você vai regar de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Só que no inverno, com o aumento da umidade, a gente tem que olhar e observar bem o substrato. Daquela planta que só regar quando está seco, ela vai precisar de um intervalo maior. Aquela planta que tem que manter úmida, ela vai precisar de um intervalo menor, porque vai estar chovendo mais. Em relação à adubação, é importante, no final do outono, para começar o inverno, se faz uma adubação e você mantém essa adubação regular para que a planta tenha força e energia para passar o inverno, onde ela vai fazer menos fotossíntese porque tem menos luz incidindo sobre ela. Bacana, né? É interessante entender que as estações, elas mudam com tudo, mudam as roupas, mudam os cuidados com as plantas, não é? Não tem nada igual, nem o nosso humor ao longo de um dia inteiro, tudo vai mudando. Então, cada coisa precisa de um olhar específico, de um cuidado específico para cada momento da vida, não é? Inclusive as plantas. Já falar de um assunto agora, muita gente tem sido vítima de um